Olá, samurai, tudo bom? Quem fala aqui é Guilherme Mendonça, seu host. Estou muito feliz de estar em mais um Samurai Cast. E o tema de hoje é prioridades. E não tem como eu falar de prioridades sem explicar para você a teoria dos eus. Como assim, eus? É eu mesmo, tá? Eus, vários eus dentro de uma pessoa só. Não tem como. Por quê? Né? Prioridade é algo totalmente relativo. Cara, como isso é relativo? Quando a gente entende a teoria, né, dos eus. Você concorda comigo que você tem vários eus dentro de você, né? Você tem um eu cidadão, você tem o eu, sei lá, marido, esposa, filho, filha, avô, avó. Você tem o eu, no meu caso, o meu eu empresário, que é o eu empreendedor. Eu tenho o eu líder, que é que eu lidero a minha equipe. Eu tenho o eu coach, eu tenho o eu atleta. Eu tenho vários, né? Tenho vários eus dentro de um eu só. E dependendo do momento, cada um deles tem uma prioridade diferente na minha vida. Por exemplo, vamos dizer que eu fosse pai, né? Eu sou pai, geralmente a prioridade no dia a dia é o trabalho, velho. A prioridade no dia do ser humano adulto geralmente é o trabalho. Mas quer ver isso mudar rápido? Quando a filha fica doente ou o filho fica doente, meu amigo, pode acontecer o que for, se você for um pai normal, né, responsável e que ama seu filho, possivelmente tudo perde o gosto, tudo perde o sentido, e você só foca naquilo, ou é a semana do ABC do meu filho. Nunca vi um negócio que você fica preocupado lá nos docinhos que vai ter, o anel do pirra, a roupa, enfim, passa a ser uma prioridade diferente. Então a prioridade ela tem a ver com o momentum e tem a ver com os eus, a faceta dos eus. E a grande sacada aí é você identificar esses eus, identificar, né, essas possíveis facetas que é da tua vida e entender qual é a prioridade dela para você hoje, ou para o seu objetivo, ou para um momento de vida, né? Provavelmente a pessoa que está estudando para concurso, né, ela tem que botar o eu de amizade, talvez, um pouco de lado, quando fala na questão de encontro presencial. Ah, Giga, mas a gente não tem que fazer isso. Não tem, obviamente. Mas quando ela faz isso, às vezes fica mais fácil dela conseguir dar prioridade a outras coisas. Ou se a amizade é algo extremamente importante para ela, faz muito sentido, é uma conexão de outro planeta, então ela pode utilizar até essa faceta, né, como um prêmio. Por exemplo, se eu conseguir estudar tantas horas por dia, todos os dias, eu vou me dar o luxo de no sábado ou no domingo eu sair com meus amigos. Entendeu? Eu vou pegar algo que é muito importante para você, que é uma prioridade para você, só que um outro lado seu, né, o lado que é estudar para concurso, é o que precisa de mais atenção naquele momento. Então você vai pegar e vai usar como bônus, simples assim. Agora, se você não identificar quais são, né, esses eus, fica muito difícil, mas muito difícil mesmo. Por quê? Você começa a se sentir pouco preenchido, sem saber exatamente por quê, né? Eu moro sozinho, né? Eu moro sozinho é o quê? Ah, eu saí da casa da minha mãe com 14 anos aproximadamente, fui morar com 13, acho, 13 anos. Fui morar com meu pai e depois saí da casa do meu pai com 20, fui morar com meu tio e há 3 anos, eu acho, eu tô morando sozinho. 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, é isso aí, por aí. E, nossa, a minha vida me educou para ser independente, então eu não gosto de dar satisfação para ninguém. Aos 16 anos eu dava o mínimo de satisfação possível para minha mãe e para o meu pai, era pouquíssimo. E hoje em dia, que eu moro só e pago minhas contas, aí é quando eu dou satisfação para ninguém mesmo. Então o que é que acontece aí? Muitas vezes eu estava me sentindo um pouco preenchido, sentindo que estava faltando alguma coisa e não entendia o que era. Quando eu parei para fazer essa teoria dos eus, eu disse, caramba, teve vez que eu já passei 15 dias sem falar com minha mãe, velho. E minha mãe me ligava, ô Guilherme, tu é filho de chocadeira, é? Esquece da mãe, não sei o que lá. Não é que o cara esquece, tava no dia a dia. Ela tá lá pra mim sempre que eu quero falar com ela, eu consigo falar com ela. Né? Algum evento de família lá me lembra, eu apareço no evento de família. Mas meu foco no dia a dia, quem me conhece um pouco. Se você tá aqui no Samurai Cast, você sabe como é que eu sou. Eu sou viciado em trabalhar. Eu sinto que isso aqui é minha missão, é o jeito que eu tenho pra deixar o mundo um pouquinho melhor. Então foco nisso 100%. Mas esse meu eu, filho, tava se sentindo mal. O que foi que eu fiz?
eu comecei a criar mini hábitos para entrar em contato com minha mãe e com meu pai. Botava despertador, né? Ligar pro coroa, ligar para a coroa, ligar para minha mãe, mãe, te amo, como é que a senhora tá? Aí eu ficava super feliz lá, tomara que ela não escute isso aqui nunca. Mas ela ficava super feliz, só você que me liga, não sei o que, parará, parará. Ligava pro meu pai, falava, pai, te amo, como é que você tá? Ele, que frescura é essa? Nunca me ligou, tá ligando agora. Mas enfim, cada um do seu jeito, mas eu tava suprindo a minha necessidade, né, desse eu filho, de me sentir que eu tava conseguindo estar perto deles, perguntando se precisava de alguma coisa para ajudar. Então, basicamente, eu tenho que pegar e escrever mesmo, um pouco quais são os eus que regem minha vida, né? E aí, depois que eu começo a fazer isso, eu começo não só a fazer prioridade baseado no resultado que eu quero ter, ou de algum sonho, de algum objetivo, mas também eu começo a criar, né, momentos para suprir os outros erros. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque quando você começa a pensar numa coisa, a sua mente ela tende a buscar a solução para aquilo. Então, o Tim Havek, do livro O Segredo da Mente Milionária, ele fala que uma pessoa pobre, ela pensa o seguinte, caramba, ou eu vou ganhar muito dinheiro, ou eu vou ficar com minha família. Uma pessoa rica, ela pensa o seguinte, como é que eu posso fazer para ganhar muito dinheiro sem perder tempo com a minha família? Então, se eu começar a pensar numa coisa, minha mente começa a se expandir sobre aquilo. Então eu começo a pensar, pô, como é que eu consigo entregar minha missão, minha visão de vida? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo trabalhar o máximo possível sem me sentir ausente na vida da minha mãe e do meu pai? Então, talvez ligando para eles, pode ser que me supra. E aí eu vou fazendo teste, entendeu? A mente vai suprindo. Em relação a cuidar do meu corpo. Se eu trabalho 12 horas, isso acontece muito com o médico, né? Trabalho 12 horas, às vezes 24, como é que eu consigo fazer exercício físico? Sua mente ela começa a se moldar, você começa a pesquisar na internet, quando vê, acha um treino HIIT lá que você faz 20 minutos, eleva muito o batimento cardíaco, você começa a cuidar do seu corpo assim, com o tempo começa a criar o hábito, seu corpo começa a sentir necessidade de se exercitar, e nos dias de folga, deve fazer 20 minutos, você passa a fazer 40, 45, enfim, mas vai criando mini hábitos a partir do momento que você entende que as prioridades são mutáveis quando você começa a olhar as perspectivas da tua vida. Espero que isso tenha feito sentido para você. Porque se você parar para analisar quais são as perspectivas da sua vida, quais são esses eus, você vai começar a perceber o porquê talvez você não está se sentindo 100% preenchido. E aí, meu amigo, depois de você saber e ter conhecimento, aí você vai lá e faz. Você vai lá e faz, começa a executar isso e basear a tua vida baseada em resultado, quais são as ações que geram mais resultado, e isso tem a ver com prioridade, né? É o 80-20 da vida, a regra de Pareto. 20% das coisas geram 80% dos resultados. E depois de fazer isso, você começa a ter resultado diferente e crescer de verdade. Tá bom? Um abração e até o próximo Samurai Cast.